Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiador, ao nosso curso de inglês online para adultos e iniciantes. Última aula, aula número 5, e aqui eu vou abordar o seguinte tema com você. Vai ser um tema bem mais simples do que os outros, que vai ser sobre frases de concordância e também frases de discordância. Você vai aprender nada mais do que concordar e discordar em inglês. Nós vamos ver maneiras diferentes de você dizer isso, essas duas coisas. E é claro, tudo isso vai estar ambientado dentro de histórias, porque histórias são a melhor maneira de você aprender inglês. E o assunto que eu vou abordar com você aqui vai ser entre duas pessoas que estão caminhando na floresta. E é claro, ao longo da história, ao longo do texto, eu vou salientar partes importantes que vão agregar valor para o seu aprendizado de inglês, tá certo? Então vamos começar o texto com a seguinte frase. Emma and Jack were great friends who loved exploring nature together. Emma e Jack eram grandes amigos que amavam explorar a natureza juntos. One day, they decided to take a hike in the forest near the town. Um dia, eles decidiram dar uma caminhada na floresta próxima à vila. E aí nós temos a parte que está destacada em vermelho, que é take a hike. Quando você estiver passando por um problema, você está em casa, enfurnado em casa, você quer dar uma saída, você quer dar uma esparecida, então você pode dizer que vai dar uma caminhada. Então você pode usar esse termo, take a hike. I'm going to take a hike. Eu vou dar uma caminhada. Então, uma frasezinha aí para você agregar no seu vocabulário. E aí continua. As they walked among the tall trees and streams, Jack suggested to take a less known path. Conforme eles andavam entre as árvores altas e riachos, Jack sugeriu tomar um caminho menos conhecido. E aí nós temos a palavra among ali, que significa entre. Mas existe uma outra palavra que também significa entre, que é a palavra between. Então qual é a diferença entre as duas? Between vai ser sempre quando você estiver entre duas coisas. Então, por exemplo, I am between my father and my mother. Eu estou entre meu pai e minha mãe. No caso ali, eles estão entre as árvores. Então eu estou usando a palavra among, tá certo? E aí continua. What do you think, Emma? Should we try something new? O que você acha, Emma? Nós deveríamos experimentar algo novo? Ou nós deveríamos tentar algo novo? Então a palavra try ali vai ter esse sentido duplo. Tentar ou experimentar. E nós temos a palavra should. Should significa deveria, mas é no sentido de você sugerir algo ou dar algum tipo de conselho. E caso você venha fazer uma pergunta usando should, o should vai vir na frente da frase. No português vai ficar a mesma coisa, tá certo? E aí ela continua. Emma thought for a moment and then replied. Emma pensou por um momento e então respondeu. I agree. Exploring new paths can be exciting. Eu concordo. Explorar novos caminhos pode ser empolgante. E aí nós temos a primeira frase ali de concordância, que é o I agree, que é o modo mais simples, o modo mais comum, né? Se eu quero falar da forma de discordância ou da forma negativa, eu posso dizer algo como I disagree. Eu discordo, tá? E aí continua. Jack smiled. I think so too. Let's see what we can discover around here. Jack sorriu. Eu também acho. Vamos ver o que nós podemos descobrir por aqui. E aí nós temos a próxima frase de concordância, que é o I think so too. Só que ali ele está dividido em duas partes. Você tem I think so e o too. Somente I think so significa eu acho que sim. Mas como eu usei a palavra too, então a melhor tradução ficaria eu também acho. Caso eu queira falar da forma negativa, né, eu vou dizer I don't think so, que seria eu não acho. Mas como usei o to, eu poderia dizer eu também não acho, certo? Então, I think so too, I don't think so too. E aí a história continua. They moved forward, observing the colorful butterflies dancing among the white flowers. Eles continuaram em frente, observando as borboletas coloridas dançando entre as flores silvestres. E aí, mais uma vez, nós temos ali a palavra among sendo usada em outro contexto. Dessa vez são borboletas dançando
entre as flores, né? Entre várias flores, nós temos ali, ó, moved forward. Se eu fosse traduzir de maneira literal, ficaria algo como eles se moveram para frente, mas fica estranho. Então, a melhor tradução seria eles continuaram em frente ou eles seguiram em frente. E aí continua. After some time, the path began to get steeper. Depois de algum tempo, o caminho ficou mais íngreme. E aí nós temos o uso do get. Um dos usos do get. Tem vários usos, não dá para abordar todos eles aqui, mas o uso que está sendo aplicado ali é no sentido de mudança de estado, no sentido de transformação, ou seja, você tinha um caminho que estava plano e de repente ele ficou íngreme. Então o get ali está no sentido de tornar-se, né? Tornou-se mais íngreme ou ficou mais íngreme. E nós temos a palavra steeper. Se eu tirar o ER, fica só steep, que significa íngreme. Mas como eu quero falar mais íngreme, então vou acrescentar esse ER, que é o steeper, ou seja, superlativo. Aqui no canal eu tenho uma aula falando sobre superlativo, vou deixar um card aqui em cima para você poder assistir depois como complemento, tá? E aí continua. Exactly, said Emma, looking at the uneven terrain. Exatamente, disse Emma, olhando para o terreno desnivelado. This path seems challenging, but also thrilling. E esse caminho parece desafiador, mas também emocionante. Aí nós temos a próxima palavra, que é a palavra exactly. Uma palavra simples, é uma palavra simples, uma palavra só, né? Exactly. E caso eu queira falar da forma negativa, eu vou dizer not exactly ou not exactly. E nós temos outra palavra interessante ali, que é a palavra thrilling. O thrilling é um sentido de emocionante, mas é aquele sentido de dar um medo, dar um friozinho na barriga. Então você pode usar essa palavra aí também, tá? E aí a história continua. For sure, agreed Jack. The adventure is just the beginning. Com certeza, concordou Jack. A aventura está só começando. E aí nós temos uma outra frase de concordância que você vai usar bastante na sua comunicação em inglês, que é o for sure. Com certeza, tá? E ali não é uma tradução literal, é uma interpretação, é a melhor tradução, tá? For sure, caso eu queira falar da forma discordante, eu vou falar algo como I am not so sure. Eu não tenho tanta certeza, tá? I am not so sure. Vai guardando. A história continua. As they climbed to the hill, they spotted a good clearing at the top. Conforme eles escalavam a colina, eles marcavam ponto em uma boa clareira no topo. Então nós temos ali a palavra spotted. Isso aqui é um termo que o pessoal da caminhada, né, o pessoal que gosta de caminhar, vai usar bastante, que é spotted. Spot significa ponto. Agora, na tradução, quando eu falo spotted, é como se eu estivesse marcando um ponto, marcando um mar, tá? Marcando um mar. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo, tá? Marcar um ponto. E aí, continua. The view was breathtaking, with the sun casting its rays through the trees' leaves. A vista era de tirar o fôlego, com o sol lançando os seus raios através das folhas das árvores, certo? E aí o texto continua. You were absolutely right, said Emma, admiring the scenery. It was worthy the hike up here. Você está absolutamente certo, disse Emma, admirando o cenário. Valeu a pena a caminhada aqui em cima. E aí nós temos a próxima frase. You are absolutely right. Se eu quisesse falar da forma negativa, eu diria algo como I'm afraid you are not right. Eu sinto que você não está correto. Mais uma frasezinha. E nós temos uma parte que está destacada em vermelho ali, que é o It was worth it. Valeu a pena. Se eu quisesse falar no presente, vale a pena, eu vou dizer algo como It is worth it. Então, outra palavra importante para você agregar no seu vocabulário. Então, chegamos aqui, já quase terminando a nossa história, onde vai dizer o seguinte: I couldn't agree more, replied Jack, sharing Emma's feelings. Eu não poderia concordar mais, respondeu Jack, compartilhando os sentimentos de Emma.
This place is truly amazing. Este lugar é realmente maravilhoso. E aí nós temos mais uma frase que é o I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. Quero falar da forma discordante, eu vou dizer algo bom, e aí é um pouquinho mais complexo. It's not so as simple as that. Não é tão simples assim, tá? Não é tão, it's not so as simple as that, tão simples assim, certo? E aí a história continua. Feeling the peace of the moment, they decided to sit down and enjoy the beauty around them. Sentindo a paz do momento, bem simples, eles decidiram se sentar e desfrutar da beleza ao redor deles. Guarda essa palavra, around them, tá certo? Ao redor deles. E aí a história continua. As they watched the clouds drifting across the blue sky, Jack said, conforme eles viram as nuvens riscando através do céu azul, Jack disse, até aqui. Nós temos a palavra ali, ó, drifting across. A palavra drift significa derrapar. E se você perceber no céu, olhando as nuvens, você vai perceber que tem aquelas nuvens mais ralinhas, parece que alguém está realmente derrapando aquelas nuvens ali, né? Então é esse movimento de derrapagem. No português ficaria como riscar através do céu azul. Nós usamos o termo riscar, certo? E aí continua. Definitely, Emma. This is one of those moments we will never forget. Definitivamente, Emma, este é um daqueles momentos que nunca esqueceremos. E aí nós temos um grupo de palavras que eu chamo de chunks. O que é chunks? É um grupo de palavras que sempre aparece junto. Então, ó, grava isso daqui e você pode formar centenas de frases somente com esse bloco aqui, ó. This is one of. Este é uma das. Então, guarde isso daí para você poder usar no seu vocabulário do dia a dia. E para a gente finalizar, a história continua dizendo o seguinte. Yeah, agreed Emma smiling. Yeah, concordou Emma sorrindo. E é claro, você também pode dizer essas onomatopeias, só emitir os sons, né? Yeah, concordando. I'm with you on that, Jackie. It's a memory we will keep forever. Eu estou com você nisso, Jack. É uma memória que guardaremos para sempre. Então nós temos ali a nossa mais uma frase para você poder guardar no seu vocabulário aí, que é o I'm with you on that. Até enrolei um pouquinho a língua aqui, normal, né? Você vai perceber que às vezes a gente trava a língua, às vezes a gente dá branco, às vezes a gente esquece, normal. A gente não é perfeito, a gente vai errar e você tem que ficar confortável com isso, tá certo? E, continuando, nós temos a frase de concordância e a frase de discordância. Eu poderia dizer algo como I am not entirely convinced. Eu não estou inteiramente convencido. Ou eu não estou tão convencido. Também poderia usar essa frase aqui, tá? E aí continua. With the sun slowly setting on the horizon, Emma and Jack felt a deep gratitude. Com o sol vagarosamente se pondo no horizonte, Emma e Jack sentiram uma profunda gratidão. E aí nós temos ali a palavra setting on. Setting on significa se pôr, né? Então quando o sol está se pondo, ele usa esse termo setting on. E aí continua. For the adventure they shared and the beauty of the nature surrounding them. Pela aventura que eles dividiram e a beleza da natureza ao redor deles. Lembra que eu pedi para você guardar a outra palavra, que é o around, que também significa ao redor? Aqui nós temos uma outra frase também, que é o surrounding, tá certo? E aí, para finalizar a história, eles dizem They knew that their friendship and experiences together could bound them forever. Eles sabiam que a amizade e a experiência deles juntos poderia uni-los para sempre. Com isso, finalizamos as nossas 5 aulas e agora tem uma sugestão para te fazer. Já que você aprendeu essa sequência de 5 aulas aqui, que tal você aprender também uma sequência de aulas sobre tempos verbais para você que é iniciante? Espero que você tenha gostado e te vejo numa próxima aula.